Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Eu sou Alessandra Mulan, pedagoga com mais de 25 anos de atuação na área educacional e doutora pela Universidade de Brasília. Hoje eu estou aqui para falar sobre uma temática que também está muito em voga, né? A gente tem buscado temáticas que estão sendo colocadas constantemente, né, na mídia e nas várias áreas de estudo dos processos de educação, os processos de ensino-aprendizagem. E uma dessas áreas é a questão da inteligência artificial, né? E o papel de um profissional bem diferenciado, que é o design instrucional. Ele vai ter um papel diferenciado na educação. A gente tem pensado muito em fenômenos como a uberização da educação, né? A gente coloca aí esse boom de plataformas, de organizações de escolas virtuais, de escolas digitais e várias formas de colocar esse processo de aprendizagem de diversas formas, diversificadamente, mas às vezes se esquece da importância do processo de aprendizagem em si. Então, às vezes a gente começa a colocar uma série de possibilidades de plataformas de ensino, porém sem o adequado contexto técnico, metodológico, orientado para o público específico a que se está falando. O profissional de design instrucional, ele é esse profissional que vai trabalhar com essa perspectiva de adequar a linguagem daquele conteúdo ao público que vai ser proposto aquele trabalho, aquele curso, aquela atividade. O educador, né, o pedagogo, por natureza, sua formação já é de fazer essa relação. Porém, o design instrucional é um profissional que vai fazer isso no meio virtual. Então, ele vai adequar a linguagem de um livro virtual, de um e-book, ele vai adequar a linguagem da própria sala de aula, do processo de construção e consolidação daquela relação professor-aluno, a personalização do processo de aprendizagem. Então, é importante que esse profissional tenha algumas qualidades, algumas qualificações, né? Seria melhor a palavra. Então, uma formação acadêmica adequada dentro da área da pedagogia, dentro da área da psicologia educacional, algo que realmente o capacite a verificar esses conteúdos, analisar os conteúdos e fazer essa relação que eu acabei de falar. Habilidades técnicas, ele precisa realmente saber lidar com a tecnologia, com os vídeos, com os aplicativos, se familiarizar, então ter uma possibilidade de estudar sobre aqueles aplicativos. Então ele tem que ter uma predisposição a lidar com essas novas tecnologias e com esse ferramental para poder fazer essa adequação. Além disso, uma flexibilidade e adaptação às diversas possibilidades, né? Então o profissional precisa também ter essa competência de flexibilidade, de adaptação, a capacidade de ajustar esse design ao curso que vai ser ofertado e pensar em novas possibilidades, em criação. E uma outra questão também muito importante é a criação de experiências de aprendizagem. Então, mais do que apenas o conteúdo que foi sugerido pelo professor, pela escola, sobre aquele conteúdo específico, mais do que organizar esse conteúdo, é pensar em possibilidades que vão além do conteúdo e em estratégias em que essas experiências de aprendizagem sejam mais eficazes e diretivas. Colaboração também é um outro aspecto, né? Ele precisa trabalhar em equipe, ele precisa saber ser colaborador, ele precisa saber como lidar com essas questões dentro das possibilidades que estarão ali expressas para ele, né? Então, ele vai utilizar o ferramental prático, teórico, e vai adaptar os conteúdos a essa necessidade do público. E é importante demais esse profissional para que a gente possa realmente ter processos de aprendizagem mais efetivos, mais eficazes. Eu percebo que existe, como eu falei no início da nossa conversa, sobre esse processo de uberização, de uberização da educação, né? A gente começa a ter um boom de plataformas, mas sem o cuidado necessário com esse processo de aprendizagem para quem está do outro lado. Esse é um artigo que eu escrevi no Portal Lead, Notícia,
E eu falo sobre vários outros aspectos. Eu trouxe algumas questões que foram abordadas no artigo e eu te convido a ir lá no Portal Lead. Vou deixar mais uma vez o link aqui para que você leia o artigo na íntegra, faça os seus comentários lá no portal, aqui também no meu canal. E espero você na próxima discussão sobre temáticas contemporâneas. Peço que você se inscreva no canal, encaminhe para pessoas que queiram falar sobre isso. Lá no portal alguns comentários foram bem interessantes de pessoas que nem entendiam e nem conheciam essa função do design instrucional e a importância dele no contexto da educação, no contexto de processos formativos. Então eu quero seu comentário, espero seu comentário lá, espero seu comentário aqui. Você já percebeu alguma diferença quando você vai fazer um conteúdo, quando você vai assistir uma aula e que você percebe essa relação de um e-book diferenciado, de uma aula mais dinâmica nesse processo dessa relação do vídeo, né, que não seja tão fria e distante? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Deixa seu comentário aqui. Um forte abraço, te vejo em breve no próximo vídeo.